Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui unidos para orarmos na corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo, sob a égide do anjo Ismael. Todos os dias, às 21 horas, estamos aqui, unidos para essa vibração de amor. E convidamos todos vocês a estarem conosco. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ler do livro Passos da Vida, Psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos, a lição Tesouros da Alma. Dois parágrafos. Ensinaste paciência, amparando inúmeros ouvintes. No entanto, se em teus dias de provação tombaste na sombra da inconformidade e da rebeldia, debalde te reportaste aos lauréis da serenidade e da tolerância em se tratando de ti. Destacaste o valor das dificuldades nas trilhas do mundo, induzindo muita gente à aceitação dos próprios deveres. Todavia, se à frente dos obstáculos que te obscurecem a senda, entraste em amargura e desesperação, não te valeram as teorias esposadas em matéria de paz e compreensão. Então, é muito bom que nós, possamos divulgar, que possamos orientar e passar para os irmãos essas qualidades, esses benefícios da paciência, da conformação, Mas também devemos ter esses sentimentos dentro de nossa alma, dentro da nossa compreensão, quando estivermos passando por dificuldades, obstáculos, turbulências da vida. Porque aquilo que a gente passou, muitos devem ter aproveitado, mas se não ficou nada dentro de nós, não foi bom só passarmos, porque teríamos, já que passamos, ter também essa vivência de quando viessem as tribulações, estarmos preparados com essas vibrações de paciência, de harmonia, de aceitação no que se refere aos nossos problemas. Então, fica aí, esse recado dessa lição Tesouros da Alma, para que a gente coloque dentro do nosso coração, no nosso dia a dia, todos esses valores para, quando precisarmos, estarmos preparados nessas tribulações. Então, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Maravilhoso texto que a nossa querida Verinha nos trouxe. Eu lembrei aqui de uma passagem que Emmanuel fala o seguinte, que nossa atividade dentro da vida produza muitos frutos de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia, em trabalho pessoal digno e constante. Então, que nós tenhamos dentro dos nossos corações essas qualidades, as virtudes, para que a gente possa ser dignos, de sermos chamados cristãos e estarmos aí no caminho com Jesus, na seara do Cristo.
Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Corrente de Orações. Olá, meus queridos irmãos, amigos, irmãs. É com uma grande alegria que aqui nos encontramos nesses momentos iniciais de preparação para a corrente de orações e ainda com mais alegria e também gratidão por podermos abordar, como foi trazido aí pela Verinha, um assunto de tão relevância. O que aprendemos e que devemos apreender também, não há que ficar somente na teoria, somente na conversa, somente no diálogo. É preciso também colocar em prática. A paciência, também conhecida como a ciência da paz, deve sempre estar conosco. E devemos sempre nos esforçar para podermos colocar em prática aquilo que a gente assimila, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente reflete. E esforçando, buscando amar, né? Estava lembrando aqui, enquanto a Verinha estava falando, e Jane também, aquelas 4 palavrinhas chaves, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Às vezes a gente quer as coisas muito rápidas, mas principalmente no campo moral, a gente há que trabalhar. É uma planta que precisa ser cultivada durante, às vezes, um longo tempo para que a gente possa conseguir. Mas tenhamos ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Então vamos seguir aí o roteiro de Jesus, caminhar com ele, rogar o seu auxílio que nos foi prometido por ele próprio, e assim sentirmos encorajados para seguir nessa caminhada ascensional para a luz. Sejam todos bem-vindos e que possamos ter uma noite de muitas bênçãos, onde muitos serão assistidos. Vamos então aquietar os nossos corações, aquietar as nossas mentes, entrelaçados pelos corações, vamos orar, irradiar o melhor de nós para todos os nossos irmãos que mais precisarem. Oremos juntos. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimo-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes, assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos utilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma,
convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, por meio da melodia fascinante, concitam-nos a ruidosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Oração de Emmanuel, do livro Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Graças a Deus. Prece por libertação, de Maria Dolores. Jesus, Mestre e Senhor, todos nós, os tutelados teus, vinculados ao mundo, estamos presos de algum modo e quase sempre a sós, no caminho interior para a união com Deus. Em sentido mais amplo e mais profundo, quase todos estamos encadeados a problemas que nos compelem, dia a dia, a trilhar palmo a palmo a vereda sombria de inquietações externas. Somos presos, Senhor, à disciplina que nos faça entender a bondade divina, pela bênção da prova, algemados à dor que nos renova o próprio coração. Encarcerados comumente nas lutas que nos levam para a frente, conforme os teus programas, no ignorado amor com que nos amas. Tantas vezes, Jesus, somos detidos em lembranças cruéis de tempos idos, segregados em mágoas e desalento, nas celas de pesados desenganos, inimidos no impacto violento das aflições que surgem de improviso, nos caminhos humanos, ou barrados por fim nas linhas curtas de aposento estreito, por favor da justiça, na execução da lei de causa e efeito. É por isso, Senhor, que nós, os prisioneiros de 1000 normas, aos sublimes grilhões que vibram no trabalho, com que em silêncio nos transformas, aqui estamos a rogar-te em prece. Faze-nos mais irmãos no cultivo do bem que ajuda e esquece, e auxilia-nos, Mestre, a compreender mesmo quando a lição não nos agrade. Que apenas uma chave em nossa vida guarda poder libertador, a chave da humildade que nos deste, conduzida na prática do amor. Do livro Caminhos de Volta, de Francisco Cândido Xavier.
Prece Tua Proteção, de Luiz Sérgio. Senhor Jesus, Mestre de bondade, flor que desabrochou no lar de Maria, fazendo-se criança frágil e necessitada de carinho de mãe para unir forças a fim de auxiliar a humanidade faminta de amor. Querido Jesus, hoje ainda encontramos na terra flores sem perfume, mas espíritos necessitados de Tua proteção, amado Mestre. Esperamos de Ti que nos perdoes os erros de ontem, permitindo que consigamos evitar que os vícios destruam a juventude e a família. Mestre, aqui nos encontramos, espíritos carentes, oferecendo nossas mãos para arar na Tua seara, fazendo nela o que nos ensinaste através do exemplo de amor a Deus e a todos nós, quando levantaste paralíticos, quando deste luz aos cegos, quando ajudaste os coxos e estropiados. Hoje, Jesus, pedimos-te, dá-nos forças para o trabalho e que este se multiplique em muitos outros pelo exemplo que demonstraremos como teus seguidores. Assim seja. Pelo Espírito Luiz Sérgio, do livro Rios de Oração, psicografia de Irene Pacheco Machado. Lamentações. De acordo com os próprios pensamentos, o espírito cerca-se de uma determinada vibração, pensando no bem, com otimismo, com amor, procurando consolar, distribuir esperanças, orientações, serenidade. O círculo de suas vibrações é sempre de suaves efeitos, vivendo em harmonia com as divinas leis que regem o mundo, resumidas no amai-vos uns aos outros. Essas vibrações são intensas e o pensamento da criatura, levado através desses sublimes estremecimentos, atinge o ilimitado, trazendo-lhe o eco do amor universal. Saúde espiritual é sempre sinônimo de saúde física. Quando escasseou o período das provas e expiações, assim, de esperança e harmonia, será o ambiente natural do ser humano que se adaptou à grande lei. Distribuirá sempre bênçãos de luzes, suaves consolos. Entretanto, considerando o oposto, toda nota diferente no espírito lhe trará, fatalmente, as mesmas vibrações dissonantes e diferentes. Violentadas as formas espirituais da vida pela crucificação da lei do imo do próprio ser, todo o sistema espiritual será profundamente abalado, traduzindo-se, então, mais enfermidades, maior dor, intensos sofrimentos, angústia e agonia. Lamentações são notas dissonantes que trazem ao ser portador vibrações de desarmonia, afinidade também com um plano dissonante e desarmônico. Lamentar-se é querer impor à própria vida novas e cruciantes provações. Conformar-se com a prova, submeter-se à justiça do Pai,
que rege todos os mundos, adotar o estudo constante para compreender melhor. Tomar o exemplo do Mestre como padrão é curar-se sistematicamente dos seus próprios males. Procuremos desde hoje afinar nossos espíritos no alto padrão vibratório do entendimento das leis. Oremos ao Pai, suplicando-lhe forças, e com o Senhor em nossas vidas, em nossos corações, avancemos para diante, buscando a tarefa sagrada no caminho da nossa evolução espiritual. Todos temos responsabilidades e deveres a cumprir. Aproximemos da fonte da vida e nosso Mestre nos dará a água pura do seu amor, ajudando-nos e nos confortando. Que o Senhor nos ilumine. Do livro Veleiro de Luz, do Dr. Bezerra de Menezes. Meimei, amor puro, Meimei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Meimei, amor puro, Meimei, teu perfume me inebria, tua voz é poesia, tua presença dulcifica corações empedernidos. Vou viver a trabalhar na obra de Jesus, servindo com alegria a luz da compaixão, para que no grande dia possa avistar tua luz. Suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. Suave como rosa, sublime como luz, vibrações luminosas, o peregrino se condiz. És o caminho que o progresso nos conduz.
Meimei. Quanta luz, né, amigos, irmãos? É assim, muita emoção quando a gente termina, porque a gente se sente banhado de luz. Essa música linda, que é um poema de amor de Meimei, né? Isso entra no nosso coração e nos deixa muito felizes. Então, nessas mensagens, né, onde rogamos a Jesus o caminho melhor para seguirmos, que nossos pensamentos sejam sempre de vibração, de luz, de amor, de paz, para que possamos seguir esse caminho tranquilos, mesmo quando estivermos em provações. O valor dos pensamentos é muito importante, não só na hora da oração, mas o dia inteiro. Pensar positivo, pensar com alegria, pensar sempre no melhor. Nada de pessimismo, nada de pensamentos ruins. E se eles vierem, vamos logo colocar outro positivo. É muito bom e nos faz bem, nos dá saúde para esse caminho de amor a Jesus. Fiquem com Deus e boa noite a todos. Meus irmãos, quanta luz e paz neste ambiente, né? Temos a certeza em nossos corações da presença de Jesus, dos seus benfeitores espirituais, Ismael, nosso mentor. Nós temos a certeza de que todos os nomes inscritos na corrente de orações, os operários da paz, seus familiares, quem nos segue, que todos foram beneficiados por essas energias balsamizantes, salutares, que nos trazem esse aconchego, essa paz, essa tranquilidade. Que sigamos sempre muito firmes, com muita fé e coragem nas lições da vida, porque tudo é lição. E nós viemos aqui para aprender, crescer, amadurecer, nos amando e nos respeitando uns aos outros. Então, tenham todos uma noite muito serena, muito tranquila, um dia amanhã bem proveitoso, sempre podendo fazer o bem, sem ver a quem, em qualquer momento, em qualquer situação, né? Em casa, no trabalho, com os amigos. Que fiquemos todos, então, nessas vibrações e amanhã o dia inteiro até o nosso próximo encontro às 21 horas. Boa noite, Deus nos abençoe. Nossa, graças a Deus, né? Vamos dar uma pausa por hoje. Foi muito. Aí eu assino embaixo aí o que as nossas irmãs disseram. Eu estava lembrando aqui o Espiritismo, ao nos permitir essa interação com o outro lado, né? Com a outra dimensão, ele faz uma grande façanha, porque ele elimina, ou ele até, posso dizer esse termo, mata a morte. Porque com ele a morte não mais existe. E o que me fez lembrar disso, lembrar que o túmulo numa dimensão é o berço em outra dimensão, né? Então aquele vai aqui e chega lá. E o que me fez lembrar disso foi a música de Meimei, através dessa história, esse espírito maravilhoso, que ainda jovem, casada com Arnaldo Rocha, lá em Minas Gerais, ela parte para o mundo espiritual muito novinha, né, com 20 e poucos anos, e ao chegar lá, ela então desperta, começa a trabalhar e se torna uma grande trabalhadora de Jesus, né, numa história maravilhosa dela e também do Arnaldo nas comunicações com o Meimei, coisas assim, um assunto maravilhoso, mas que mostra essa continuidade e o sofrimento todo. Ela morreu assim com problemas bastante difíceis, mas ao chegar lá tudo isso passou, né? Assim, num lapso de momento tudo passou e começou a partir de então uma vida nova, né, com novas oportunidades. Então é assim que é, nós somos todos assistidos
por Deus, né, pelo nosso Pai, e aqui na nossa corrente a gente sente essa alegria de podermos recordar um minutinho aqui, um minutinho ali, essas notícias maravilhosas que a doutrina dos Espíritos nos traz. Vamos deixar aqui o nosso abraço para todos aqueles que estiveram conosco aqui, pelo menos os que conseguimos perceber, Marili Optis, Operária da Paz, Maria Margarida, Maria Carmina, Maria Lourenço, Jane Azevedo, Verinha, Márcio, e nós tivemos aqui a Emery Pires conosco hoje mais uma vez, a nossa querida companheira Ruth Souza, e tivemos aqui pela primeira vez aqui a presença de dois irmãos muito queridos aqui, o Rony e a Bruna, do canal Por Onde Indo. São dois youtubers que rodam aí o mundo e que estiveram próximos de nós, estão próximos de nós e hoje participaram conosco. Sejam bem-vindos todos e que, como o Jane falou, tenhamos uma noite tranquila, continuada de paz e alegria em nossos corações. Boa noite. Boa noite.